Alô? Minha gente, deixa eu tentar chamar a Jocélia. Kelly! Tá aí. Gente, só o povo mais lindo entrando. Deixa eu mandar pra Jocélia. Alda! Rianei! Francisca? Só observando. Olha, de cabelo molhado, tomou banho. Nossa, o cabelo. Ai, Jesus Cristo. Rianei, delícia da minha vida. Jonatas maravilhoso. John entrou. Ai, gente, Então, minha gente, eu tô tá. Que agonia desse negócio de live. Viu? Né? Não sei. Que foi? Não sei. Tô de olho em você. E aí, vamos? Vamos. Tem 12 pessoas já. E Mateus. Vamos porque daqui a uma hora Oi, meu amor. Jogue falou comigo. Tô bem. Bora. Vamos lá. Então, gente, vamos. Inclusive, deixa eu colocar aqui, né? Pra gente. Tá dando eco na minha voz. Eu acho que é botando, né? Tá dando eco na minha voz? Deixa eu abrir a porta pra ver. Até na minha. Por que será? Não sei. Eu sou péssima dessas coisas. Melhorou? Não sei. Melhorou? Parece que melhorou. E aí? Ainda? Tá dando eco na sua voz, tá? Ô, Jó. Sério? Pra mim aqui tá normal. Não, No meu? Nai disse que não. O Juan também falou continua. Tá. Porque agora eu tava ouvindo o eco também, mas agora eu não tô ouvindo mais. Fone de ouvido? Ai, meu Deus, tem que levantar pra pegar. Pera aí. Vixe. Um segundo. E aí? Vou pegar o meu fone. Ih! Peraí, tá eco no meu ou no de Jocélia? Também acho, Nai. Vamos dançar. Alisson tá ok. E aí, minha gente? Tô voltando. Volte.
Ih, o meu tá ótimo. É o seu, Jocé. Tá vendo, Jocé? Você tá criando um problema. Eu tenho que me ajeitar, que eu sou idosa. Vou ajeitar meu computador, meus negócios aqui, minha água. Como se ninguém soubesse que Jocé é idosa. É muita coisa na vida da pessoa. Pronto? Uhum. Eu tô conseguindo te ouvir. Melhorou? Ficou bom. Parabéns, Tá me ouvindo? Célia. Tá me ouvindo direitinho? Então, tá todo mundo falando que... Carol, nossa orientadora, tá vendo? Deu certo. Era você, Alice, eu sabia. Era... Alice, todo errado. Tá, vamos lá, né? Então, gente, a gente separou 3 pontos, assim, pra gente ir discorrendo. Tá ótimo. Ai, graças a Deus. Que bom. A gente separou 3 pontos pra ir discorrendo. A gente vai falando durante a live. Mas logo de cara, assim, a gente queria dizer pra vocês que a gente vai colocar aqui pontos de vista que são nossos. Tá? Não é uma verdade absoluta. Então, e outra coisa, a gente está aqui conversando com vocês. Mandem coisas, mandem perguntas. É um bate-papo, então interajam. Se vocês não concordarem, falem. E outra coisa, se vocês quiserem. É uma pergunta, né? Dan! É uma pergunta, tá, gente? Não é uma resposta. É uma pergunta, isso é importante. Tá certo? Então, Jó, você quer começar? A primeira pergunta foi, na verdade, a gente estabelecer quais são esses ambientes. Eu fixei aí, né? O tema central, assim, dança de salão e a sociedade contemporânea. Estamos atentos às mudanças? E aí, como é que a gente gerencia isso? Quais são os locais que a gente convive na dança de salão e que a gente recebe essa sociedade? Que, inclusive, hoje, conversando com o Jó, né? Tipo, a gente tava falando de receber essa sociedade. Mas que sociedade é essa? A sociedade é todo mundo, somos nós, somos as pessoas. A sociedade, ela existe já. Né? Então... E a sociedade contemporânea é o momento que a gente vive, né? É bom que a gente entenda isso. Então, é um momento histórico que a gente está vivendo agora. Então, esse momento histórico estabelece algumas necessidades, estabelece algumas questões que estão colocadas por diversos grupos sociais, inclusive, e que exige de nós algumas demandas. Então, diante de tudo isso, a gente estabeleceu essa pergunta e a gente estabelece que existem ambientes que são pertencentes à dança de salão, né? Que faz parte do nosso mundo, do universo das danças de salão. E aí a gente quer começar a partir disso, né? Que ambientes são esses? Quais são esses lugares que a dança de salão acontece e as pessoas estão? E se as pessoas estão, todas essas questões estão lá, de alguma forma. Exatamente. Tá? Então, pensando nesses ambientes, né? Os ambientes que, tipo, a maioria das pessoas que estão aqui na live já são de dança de salão, né? Então, Exatamente. Quais são esses ambientes? Os ambientes de baile, de aula, e aí aula se entende, né? Workshop, pequenos congressos, grandes congressos, esses ambientes que a gente conhece, que a gente difunde as danças de salão, as danças a dois. E faz com que ela aconteça. Não só as aulas e os bailes, que são os locais mais comuns, mas também apresentações, espetáculos, que envolve a dança de salão como objeto de estudo. Então, tudo isso faz parte desse universo, né? Porque a gente fica muito atrelada à aula e ao baile. Mas a dança de salão também tem outros ambientes que tem a presença dela, né? Seja espetáculo de final de ano de escola, seja competições, seja apresentações de eventos de dança, como em Salvador tem o Abril Mês da Dança, que tem o Casa Aberta, seja eventos os quais, por exemplo, o Casa 4 participou, que estava vinculado à cultura.
mas que de certa forma a dança de salão estava presente através de espetáculo como dos meninos. Então, tudo isso faz parte da dança de salão. Tudo isso, né, a dança de salão está presente. E, por favor, façam pergunta e interajam com a gente, tá? Porque não é uma palestra, não é uma palestra. É um bate-papo. Tá, por favor. Senão, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais falar. Pois é, né? Dois Ajudem a rumos. gente a falar. Dois rumos entrou! Deixa... Gente, ela esnoba esse caderno do Elas por Elas, por onde quer que ela vá. Eu tenho uma caneta também, desculpa. Então, entendendo, né, esses lugares, a gente vai aí, a partir daí, analisar que público é esse que frequenta, né? Que sociedade é essa? Como é que a gente... A sociedade é imensa, a gente não consegue falar de todo mundo, então a gente vai falar de pequenas porções, assim, né? De grupos que a gente entende, principalmente que tem uma particularidade de necessidade de atenção, exatamente por a gente precisar de mais cuidado para interagir com essas pessoas, né? Só para esnobar de novo, licença, Alisson. Carol, queria meu caderno. Então, gente, para quem quiser esse caderno, entre em contato com a Dois Rumos, tá? Depois procura lá, Dois Rumos, a melhor companhia de dança do mundo, com as pessoas maravilhosas. Sim, então, Jó, você quer falar sobre essas pessoas da sociedade contemporânea? Peraí, deixa eu ver, alguém botou uma pergunta? Eu gosto de pergunta. Podemos dizer que a dança de salão deveria ser, no mínimo, dividida em salão, palco ou show. Podemos dizer que sim, que deveria ter uma divisão de categorias. Vamos dizer que aula, baile e o palco, você pode estar tratando dela em diversas possibilidades, né? Porque o palco traz uma gama de possibilidades que você pode aproveitar de diversas maneiras. Inclusive, você pode trazer questões sociais, questões que estão inseridas de forma bem crítica e política através da dança de salão, através de apresentações e também através das suas falas, sim, no convívio, através do seu posicionamento também, né? Então, o palco é algo que a gente precisa pensar o que é que a gente está levando para o palco, né? É um lugar diferenciado. Apesar que a gente já conversou sobre isso, eu e Alisson, que o baile, ele se transforma também em um palco, de certa forma, dependendo da forma como você avalia. Quem está sentado, ele está prestigiando um espetáculo. E aí é um espetáculo interativo, onde você, em algum momento, é o espectador, e em algum momento você é o artista que está fazendo com que aquele espetáculo aconteça. Claro que a gente não fica pensando nessas coisas o tempo todo, mas quem acaba produzindo espetáculos, produzindo coreografias, acaba fazendo uma análise nessa perspectiva, porque, querendo ou não, é um lugar espetacular, né? É um lugar também que assusta quem não sabe muito, né? Ai, meu Deus, olha como o salão acontece. Que lugar é esse? Quem são essas pessoas, né? Quem é o protagonista naquela música? Quando muda o ritmo, tem algumas pessoas que viram protagonistas, por exemplo, né? Se eu estiver dançando e daqui a pouco começa a tocar, só um exemplo bem frágil, começa a tocar uma salsa. Todo mundo aqui de Salvador vai saber quem é o protagonista nesse momento no salão. Se eu perguntar, gente, vai citando aí alguns salseiros que você sabe que vai, né, chamar atenção naquele momento de determinada forma. Claro que nesse lugar acaba sendo pela técnica, né, pela capacidade de improviso, tem alguns critérios dentro disso, mas é um lugar de querendo ou não, acaba sendo, né, esse lugar de espectador e também de... A Alisson fez a propaganda dele, eu não vou perder tempo também, desculpa. Não, okay. Não, Edgar falou ali que quer minha garrafinha térmica, eu fui mostrar minha garrafinha. Sim, vamos para a próxima. Celo falou aqui, ele perguntou com nossos alunos
se essa questão é abordada. E o ponto de vista eu não vi. Essa questão é abordada, o ponto de vista de vocês para as danças A2 e como tem sido o retorno deles. Celo, eu posso te responder daqui a pouco, porque a nossa terceira pergunta, né, na verdade, é exatamente... Cadê, minha gente? Deixa fluir. Quais são as ações? Deixa fluir, vamos responder então ele. Responde logo. Porque senão então, o pessoal... só para poder adiantar... Rapidinho. Quem for entrando depois, entendeu? Quem for entrando depois não vai entender o que a gente falou antes. Então vamos fluir. Vai lá, responda. Sim. E eu respondo uma das perguntas que a gente tinha colocado aqui é muito similar, né, com o que você colocou, que é exatamente de pensar quais são as ações que a gente está pensando. Aí, quando a gente fala a gente, né, é o coletivo de dança de salão. São todos os professores, são todos os profissionais, dançarinos, enfim, as pessoas que propõem eventos, seja de qual forma for. Como é que a gente está pensando em colocar essas danças para as pessoas? Ai, meu Deus, espera aí, que já tem mais... Eu tô ficando louca aqui já. Marcelo foi lá em cima, né? Já tem outras coisas estabelecidas aí. Foi. Eu pausei, Marcelo, ainda não desci não, deixa eu descer aqui. Aldrin! Pera aí, rapidinho. Sobre a pergunta de Marcelo, né? Como é que a gente lidar com isso? Eu acho que foi essa pergunta na nossa atuação. Sim, através de pequenas ações, né? A gente tenta estabelecer a questão de não tratar de gênero quando a gente ensina, por exemplo, está estabelecido para mulheres determinado lugar, está estabelecido para homens determinado lugar. A gente explica para os nossos alunos que esse lugar tradicional acontece de determinada forma e muitos deles vão buscar dança de salão dentro dessa perspectiva. E nós deixamos claro para eles que isso é um lugar estabelecido socialmente, não é um lugar de verdade absoluta. Ou seja, eu posso conduzir e ser conduzida a depender das habilidades que eu desenvolvi. E isso não está diretamente relacionado pelo fato de eu ser mulher ou não. Então a gente tenta explicar isso para eles, para que eles entendam que não é um papel de homem ou um papel de mulher. E como a gente entende que é um lugar frágil ainda e que a gente precisa criar pequenas rachaduras para a gente conseguir, né, de gotinha em gotinha criar uma cachoeira, a gente deixa com que eles decidam se eles querem aprender uma função ou outra, porque, querendo ou não, a gente ainda trabalha dentro do modelo tradicional técnico, falando de movimento e não de concepção, de pensamento sobre o que é ser homem e mulher dentro da dança de salão. A gente sai do formato tradicional quando está dentro do pensamento do que é essa dança, para quem é essa dança. Porém, a gente ainda trabalha com o samba, com o bolero, com o tango, com a salsa, o forró. E fazendo com que eles também repensem esse corpo como um lugar de possibilidades a partir do que eles aprendem enquanto técnica. Eu não sei se eu respondi a pergunta de Marcelo. Ele perguntou como é que o retorno era. O retorno, pelo menos dos nossos alunos da FUNSEB, de todos os alunos com quem eu tenho contato, tem sido muito positivo. Sabe? Eu acho que as pessoas que não gostam, elas acabam não ficando muito tempo, então a gente não sente... Como é que eu posso dizer? Veio, ficou um mês, talvez não tenha gostado, mas não comentou e foi embora. Sim. Eu não tenho como saber se ela foi embora porque ela não gostou do que a gente falou em sala ou porque ela realmente não pôde ficar. Mas todo o retorno que a gente nunca tem... apareceu uma rejeição direta, assim, né? Nunca. Inclusive, a gente já teve na nossa aula pessoas que foram porque queriam aprender a função de ser conduzido e era um homem e ele fazia a nossa aula de salto. E nós conversamos com nossos alunos e não tivemos problema nenhum. Inclusive, tínhamos alunos mais velhos que talvez a gente esperasse deles uma colocação um pouco mais tradicional, machista, de questionamento, e não foi. Talvez seja porque desde o início a gente traz uma conversa bem clara
e a gente faz com que eles pensem que essas questões não estão estabelecidas nas nossas aulas. Essas questões estão estabelecidas na sociedade. As escolas estão tendo que repensar sobre o nome dos alunos. Se o seu aluno tem um nome social, você vai ter que chamá-lo pelo nome social. Não é o que você quer, é o que está sendo... Desculpa, Jó, te interromper. Mas fale, meu filho, você não falou até amanhã, coisa... né? Eu sei. Só para uma coisinha disso de nome social, né? Eu vi uma internet cheia de meme. Tinha uma imagem que tinha Anitta. E aí, tipo assim, se você respeita o nome dela, você também pode respeitar o nome social de outras pessoas. Porque, na verdade, o nome de Anitta é Larissa. Entendi. E, tipo assim, não era só Anitta, tinha outras pessoas. Sabe? E aí, voltando para uma questão de sala de aula, como é que a gente faz para as pessoas que a gente está dando aula, né, para os alunos, para as alunas, para eles entenderem isso que a gente está propondo. Na verdade, o professor, a professora, a pessoa que está ali na frente propondo é o espelho para eles, né? É o que é o dono da verdade. É assim que as pessoas veem os professores. Por mais que a gente tente deixar bem explícito e dizer que este é um lado, este é outro lado, explicar sobre as possibilidades, se a gente apresenta um novo caminho e diz, olha, você também tem essa possibilidade, é muito possível dos seus alunos ou das suas alunas quererem seguir esse caminho também. Então, normalmente, não se seguia esse caminho porque nunca foi apresentado. O que era apresentado para os homens era a possibilidade de conduzir. O que era apresentado para as mulheres era a opção de ser conduzida, de ser levada. E apenas isso, né? Num quadrado bem fechado. Jonatas trouxe uma questão, né? Eu queria problematizar uma coisa. Vocês acreditam que seja importante que esse público tenha acesso a uma nova técnica, já que o formato que vemos hoje acaba privilegiando o público heteronormativo? Jonatas, eu acho que a questão da heteronormatividade está na forma como é colocada. Porque se você quebra que é um homem e uma mulher, o que interfere não é a técnica, é quem estabelece essa técnica. Porque eu posso pegar uma técnica extremamente contemporânea, entregar para um professor tradicionalista que tem um pensamento heteronormativo e ele começar a determinar funções para homens e para mulheres. Então eu acho que o problema maior não é nem viu, gente, pelo amor de Deus, eu não acho que o problema maior está dentro da técnica em si. Sabe, eu acho que o problema maior está na forma como ela é ensinada. É a mesma coisa de outras danças, por exemplo, o balé clássico. Até então, a gente tinha uma visão de balé que era para um determinado corpo, um determinado estereótipo feminino, né? Branco, tanto que não tinha sapatilhas de outra cor, a não ser próximo da pele branca, né? No tom de pele branca. E mulheres magras, altas, então tinha um determinado padrão. Quando você começa a questionar esses padrões e começa a quebrar, a técnica ela é transformada por quem a ensina e não porque ela é dessa forma, sabe? Eu acho que tudo pode ser transformado. Um futebol que alguém vai ensinar, ele pode ser extremamente machista, mas ele pode ser extremamente questionador e transformador. Depende muito de quem vai estar atuando nesse lugar, quem vai estar dizendo sobre isso. Até cozinhar. Se você cozinha dizendo que essa função é para mulheres e as pessoas que estão te ouvindo acreditam no que você está dizendo e você fala de uma forma, né, que você vai convencê-los, eles vão acreditar que cozinhar é apenas para mulheres. A partir do momento que você disse que cozinhar é para seres humanos que precisam comer ou que queiram transformar isso em um trabalho, muda totalmente o lugar do cozinhar, sabe? E fazendo assim umas analogias bem simplórias, claro, e relacionadas com aquilo que eu gosto de comer, por exemplo, só para quebrar o gelo. Mas é isso, é a forma como você ensina, sabe? É a forma como você lidar com o seu filho em casa. É a forma de você dizer que quem varre casa é mulher, quem tira lixo para a rua é homem. Essas coisas que são estabelecidas em uma sociedade machista, que estabelece que os meninos botam o lixo na rua, mas quem varre a casa é a mulher, é o que acaba, sabe, com as coisas, e não a técnica em si. Por favor, nos ajudem. Heloísa, logo embaixo de John, depois ela perguntou, né, sobre os argumentos para poder conversar com as pessoas idosas, que é um público que curte dança de salão, e como é que artistas, né, nós artistas, podemos discutir para provocar essa desconstrução.
do par tradicional. Sim. Normalmente, eu vejo como as pessoas mais idosas, eu não vejo muita dificuldade não, de fato. Não sei se é porque no meu caminho só apareceram pessoas idosas maravilhosas, mas quando isso é apresentado para elas, é a questão do professor, da professora que está na frente, né? De como é que ela vai levar isso para as pessoas. Mas você quer falar, Jó? Não deixa eu falar, por favor, não deixa eu falar. Você já sabe. É um problema, gente. Professor. Porque assim, tipo, as pessoas idosas, é muito você saber. Se você tem a sua metodologia, né, de aplicar a sua aula para pessoas idosas, se você já trabalha com público idoso, isso vai acontecendo naturalmente. Não tenho. Você tem já alguma experiência assim, bem específica para poder falar? Eu tenho a minha experiência bem específica, por exemplo, quando eu comecei a dar. Alguma pessoa. Não, mas quando eu comecei a dar aula para um grupo de idosas, onde o professor era um homem e eu cheguei enquanto professora, eu sofri bastante no início porque elas não queriam dançar comigo, eu conduzindo. Então foi um processo de desconstrução, de estabelecer que não tinha nada a ver a questão de dançar com elas com qualquer outra questão. Eu só estava ali para ensiná-las. Enquanto professora, eu também sabia conduzir. Enquanto professora, eu poderia colaborar com elas e poderia, sim, conviver com elas conduzindo sem problema algum, que o mais importante era que a dança fosse estabelecida. Então, é um processo que você tem que ter uma continuidade e você tem que se policiar, porque você tem que estar muito preocupado com cada coisa que os alunos colocam para você trazer essas coisas que são colocadas para pequenas discussões que vão transformando o cotidiano desses alunos através de pequenas colocações que não precisam ser agressivas ou críticas sobre o que eles pensam, mas tentar trazer uma relação de conversar sobre por que desse jeito e não desse, sabe? Por que o homem que conduz, se eu que sou sua professora sei conduzir também? Não está estabelecido por que é homem ou por que é mulher. É saber exercer o que você está se propondo a fazer. E dentro desse diálogo, dessa primeira turma que eu falei para vocês, que elas não tinham muita aceitação com a minha presença enquanto condutora, hoje eu estou com elas há aproximadamente 14 anos. Então, assim, esse primeiro professor que foi Jonas Carlos, né, que foi meu parceiro de trabalho, foi embora, precisou seguir caminho, e elas continuaram comigo, porque o trabalho foi contínuo. Você não pode desacreditar daquilo que você está falando. Porque se você desacredita, você deixa de fazer para achar que está atendendo a uma demanda no mercado, você começa a deixar de fazer aquilo que você acredita. Então, se eu aceito tudo sem colocar nem um pouco do que eu acredito, eu não vou transformar ninguém. Porém, eu preciso dialogar com quem também não está muito afim de mudança. Isso é normal. Vai ter pessoas que não estão muito afim de mudanças. E vai ter pessoas que vai deixar a sua aula porque não está afim de ouvir um discurso que tenha um cunho crítico, político, social. Não vai, entende? Inclusive, nós temos um aluno, não sei se a Alisson vai lembrar, que ele estava na aula simplesmente porque ele queria conhecer mulheres. E a gente começou a dar toques de que aquele lugar, se isso acontecesse, ok, mas a aula era aula de dança e que a gente precisava respeitar o outro, que às vezes o outro estava ali por diversos motivos, e um tempo depois ele deixou a aula. Né? A gente não tem o que fazer, sabe? Com algumas pessoas. O importante é dar uma filipatazinha. E aí, nisso que Jó falou, né, a gente teve já falou assim bem por cima, mas foram umas coisinhas bem chatinhas, né, de viver, porque não foi uma vez só que aconteceu. Não. Mas isso que Jó tocou no assunto agora me faz remeter a um assunto que a gente estava conversando mais cedo, Jó, que foi o do prazer e relacionar o prazer. Exatamente, relacionar o prazer sexual ao prazer da dança. E aí, tipo, respondendo isso que já falou, me faz pensar nisso e traz uma coisa que o Rodrigo colocou aqui também.
que uma das coisas que mais incomoda é o preconceito de alguns profissionais da dança, que dançam em baile somente com quem sabe dançar. Como vocês enxergam isso? E se enxergam isso na dança de salão? De fato, eu vejo isso em algumas pessoas, não são todas. Muitos profissionais hoje em dia já conseguem ter essa noção de dançar com o baile, né, digamos assim, com todo mundo. Mas não só dos profissionais, eu diria, Rô, mas de um modo geral, todas as pessoas querem dançar com as pessoas. Quem avança, esquece. Uhum. Quem avança, às vezes, esquece que um dia foi iniciante, sabe? E tanto profissional, esquecendo a questão profissional, mas as pessoas, quando elas começam a evoluir, elas começam a escolher com quem elas querem dançar. Boa parte, gente, não são todos, claro. Não quero generalizar para não magoar ninguém. E nem também colocar todo mundo dentro de uma caixinha como se todos fossem iguais. Não é isso. Uhum. Mas eu não sei se é uma necessidade de colocar para fora tudo aquilo que eu já desenvolvi. Eu quero o máximo, sabe aquela coisa de fazer o máximo sempre? E esquecer que o prazer às vezes pode estar em uma dança mais simples. E o prazer de dançar, né? Aí entra aquela coisa que a Alice estava falando. Tem muitas pessoas que buscam a dança para algumas relações que não são dançantes. E a gente precisa também estar enfatizando isso em aula, que não está errado a pessoa conhecer alguém na dança e se relacionar, claro, não está errado. O que incomoda é a pessoa já entrar na sala de aula e começar a dançar com as outras pessoas à procura disso. Você percebe que o abraço é diferente, você percebe que a pessoa começa a falar algumas coisas diferentes. E o exemplo que eu dei, teve uma aluna que chegou e falou, pô, tal pessoa falou assim pra mim, já estava sendo abusivo, a pessoa já estava sendo invasivo. Então, como nós professores temos que... Eu não fico calada, gente, desculpa, mas se uma aluna chega para mim e fala que está tendo uma situação em sala de aula, eu vou parar a aula e nós vamos conversar sobre esse tipo de atitude. Claro, não vou expor a pessoa porque não posso fazer isso, não vou colocar o aluno que reclamou, nem a aluna, mas nós vamos estabelecer um diálogo sobre esse tipo de situação. Sobre esse tipo de situação. Uma coisa, Jó, sobre esse ponto, né? Por que as pessoas sexualizam tanto as danças a dois? As danças de salão no Brasil tem mais de 200 anos, né? Tipo, se a gente for contar o tempo de criação de cada dança aí, é muito tempo. E essas danças, elas foram estabelecidas a partir... E rapidinho, só uma janelinha, Alisson. É muito tempo, porém, historicamente, não é tanto tempo assim. Porque 200 anos para a história é nada. É nada. Ou seja, ela está em transformação. Sim, constante, o tempo todo. E aí, quando ela foi começando a se estabelecer, ela foi e é um espelho da sociedade. Uma sociedade machista, homofóbica, sexista. E essas questões todas, heteronormativa, e essas questões todas foram sendo colocadas para dentro de todas as danças a dois. Então, isso foi uma coisa, tipo, por que homem dança com mulher, né? Porque isso foi estabelecido. Porque dançar dois homens juntos ao mesmo tempo atrás era uma coisa... Então, isso foi criado da forma cavalheiro e dama. Então, a gente juntou duas funções, né, que caracterizam a dança de salão, né? Uma pessoa conduzindo, uma pessoa recebendo a proposta. E a gente colocou um gênero para cada uma dessas funções. E aí como em diversas outras coisas da sociedade. Vocês entendem o quanto... outras coisas, como quando a gente fala de lavar roupa, quem lava roupa é mulher. Entendeu? E aí, hoje, pra gente, algumas pessoas ainda é difícil de entender que lavar roupa você precisa de duas mão, mãos, assim, máquina, uma mão, sabão. Ou quiçá nem a mão você precisa, né? Pra poder jogar uma roupa numa máquina. Gente, façam perguntas, por favor. Ô, Jó, peraí, que tem coisa aqui, é porque eu não dei certo. Tem aonde? Peraí. Marcos falou que é importante pensar que o sistemático... Sim.
Rapidinho, a gente sabe que Anitta é um nome artístico, mas a questão é que ela quis fazer um comparativo. Porque todo mundo aceita o nome artístico de uma mulher que está fazendo sucesso, mas não aceita o nome social de alguém que precisa desse nome social para se sentir representado. Entende? Eu acho que é essa ligação. Não é comparativo de dizer que o nome dela é nome social. A gente sabe, ela não é... Não tem nem por que ela tem nome social, né? Né? Marcos colocou lá embaixo também, o exemplo do futebol é um bom exemplo, embora hoje já existam times de futebol masculino, mas a sistemática ainda faz com que uma mulher ganhe muito menos do que um homem. Exatamente, precisa ser repensado, precisa ser questionado, porque assim, a conquista de hoje, desse ano, foi esse ano ou foi ano passado, gente? Estou perdida no mundo, tá? Porque 2019 quase não acabou e 2020 não começou, então estou confusa no tempo. A Copa Feminina passou pela primeira vez na televisão. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, assim, se não vem uma luta feminina para esse lugar, nem isso teria acontecido. Então, é um processo de uma luta muito dolorosa e que a gente ainda vai ter que continuar lutando para a melhoria do salário delas, para patrocínio. Marta não estava com patrocínio. Então, assim, é toda essa loucura de entender que o lugar da mulher, e aí a gente entra na questão da sociedade contemporânea, a mulher está lutando pelo seu lugar, ela está questionando o seu lugar. Então, ela está querendo escolher. E às vezes ela não tem o direito no salão de um baile de escolher com quem ela quer dançar. Porque às vezes ela é mal vista porque levantou para convidar alguém. Claro, isso nos bailes que tem uma galera bem tradicional, né? Porque isso já vem sendo quebrado, ainda bem. Mas mesmo assim ainda tem comentários negativos, e muitos, sobre esse tipo de desejo mesmo. Porque eu não posso escolher, eu tenho que sempre esperar alguém me escolher. Então, como essas coisas estão atreladas, né? Tudo que acontece na sociedade está atrelado a tudo que a gente faz, porque é a sociedade em si, não desvincula, não tem como desvincular. Continue, tio Alisson. Então, continuando descendo, cadê, minha gente? Sumiu, tava aqui. Pera aí, minha gente. Cadê? O que Kelly falou? É importante também, como os professores, entendermos o contexto desses alunos, principalmente nessa questão de geração. E aí entra exatamente a questão de abordagem. Eu não vou abordar uma pessoa que é da minha idade da mesma forma que eu vou abordar uma pessoa que é da idade de Jocélia, por exemplo. Não tem como. Que eu vou abordar uma pessoa que teria idade para ser minha avó. Então, tipo, é muito importante a gente ter atenção com qual público a gente está trabalhando. E às vezes, né, a gente trabalha com dança de salão, muitas vezes a gente tem turmas mistas, né, nessa questão de faixa etária. Tem pessoas de 20, de 30 e tem pessoas de 70 dentro da mesma sala. E aí como é que a gente também procura um meio de uma metodologia que atinja tanto as pessoas de 20 quanto as pessoas de 70. A Ney fez uma pergunta também. Você acha que um dos caminhos para romper poderia estar em conscientizar as pessoas para a importância do ser conduzido, do ser condutor, da consciência de que todos os movimentos são unissex? Sim, é exatamente isso. Desculpa, rapidinho, Jó. Eu nem diria que os movimentos são unissex. Eu diria que os movimentos não têm sexo. Não tem sexo. Isso, Alisson. Porque o unissex, você diz que ele é para os sexos ainda. Sabe? Eu prefiro, o meu ponto de vista, né? Sejam movimentos. Desvincular isso de um modo geral de qualquer relação que tenha ao sexo. Sexo, seja biológico, seja... Enfim. São movimentos. São movimentos. E aí a gente aplica o corpo das pessoas. Seja quem quiser aprender aquela movimentação. Exatamente. É a gente entender que é um lugar de livre. Eu sou livre para escolher, sabe? E não determinar. Você vai fazer isso. O que é isso? Essa ousadinha aí, Alice?
Ai, meu Deus do céu. Mustafa. Ó, Regi tá aqui também, lá de Nazaré das Farinhas, colega. Eu vi, Regi entrou. Nenê falou que Lava trabalha com roupa. dança, é de São Paulo, mas sim, troca é fundamental para qualquer nível que você esteja. O fato é que as pessoas não entendem que dança de salão é uma troca mútua. E aí, tipo, a gente fala em troca, né, mútua. Tem uma pergunta aqui. Alisson, Rafa botou, Sim. tirando você... Você é um pouquinho do seu contexto. Fala pra gente se conheceu o Alisson e vocês se tornaram parceiro. Gente, na verdade... Gente! Alisson, ele é um achado, né? Quando eu era parceira de Jonas, ele fazia tango com Jonas e comigo com Rubens e Cidinha. E aí... Meus primeiros professores de dança. Meus primeiros professores, eu comecei pelo tango, gente. Isso. E aí eu conheci Jonas. De Jonas eu conheci Jocélia e fui fazer aula com eles. E nas danças de salão, né, de um modo geral, samba, bolero, salsa, eu comecei com o Jonas e com Jocélia. Foram meus primeiros professores, assim, de tudão. Exatamente. Foram quem me jogaram. Aí Jonas chegou um belo dia falando que tinha convidado o Alisson para ir para nossa aula, né, para colaborar como monitor e tal. E logo em seguida, Jonas começou a fazer o mestrado e foi embora. E aí, Alisson começou a me ajudar, e eu fui incentivando. Falei, olha, se você quer esse caminho, é o que eu falo sempre para as pessoas. Porque eu acredito assim, se você quer viver da dança e você vai viver da dança, por que não se especializar? Por que não se profissionalizar? Se você está ganhando dinheiro com isso, se você está encaminhando para isso, se você não consegue enxergar você fazendo outra coisa. Foi o que eu perguntei para ele. Eu lembro quando ele falou para mim que ia fazer odontologia. Eu falei, sim, para quê? Para largar no meio do caminho e depois ir para a dança de novo? Ele deu risada. Eu falei, velho, você ama a dança, você é feliz dançando. Não vai fazer nada só pelo dinheiro, vai ser feliz, caramba. E aí é um conselho bem louco, né? Claro que é. E aí ele tá fazendo faculdade de dança hoje, já fez o curso técnico, e eu tenho bastante orgulho dele, porque realmente, você quer viver de dança, velho, você vai fazer outra coisa pra quê? Se dedica àquilo que você ama, que você vai ser feliz. É claro que nem todo mundo vai seguir esse conselho, nem é obrigado, cada um escolhe o seu caminho, mas é o que eu acredito. Sabe? E Daniel fez um comentário muito interessante que me fez pensar. Das funções. E ele botou aqui que mulher quando até cozinha... quando ambos exercem a mesma tarefa, é atribuído funções diferentes, né? Ou nem funções, às vezes as funções são muito mais sobrecarregadas. Mas a nomenclatura que se dá, a mulher que cozinha é cozinheira, o homem que cozinha é chefe. Gente, isso na dança de salão é fortíssimo. O homem que ensina é professor, a mulher que ensina é assistente. O que eu faço com isso? Isso ainda acontece muito. Isso ainda acontece muito. Inclusive, eu já passei por essa situação de dar aula com alguém que tinha a mesma formação que eu e de ser chamada de assistente. E eu olhar para a aluna em um banheiro conversando, você é assistente de não sei quem? Não, eu sou professora. E a pessoa insistia que eu era assistente. Eu dizia, não, eu sou professora. Até que eu falei, olha, eu sou professora tanto quanto a pessoa que você está citando, porque a pessoa que você está citando fez a mesma formação que eu, tem a mesma licenciatura que eu. E para você ser chamado de professor até determinado ponto, você tem que ter uma licenciatura, e isso eu já tenho. Então, me desculpe, eu não sou assistente, eu sou professora. E aquilo realmente vindo de uma outra mulher, claro que ela não é obrigada a entender o meu contexto, o que eu penso, o que eu acredito, porque a gente também precisa entender o seguinte, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de conversa. Nem todo mundo tem acesso a alguns estímulos para pensar sobre algumas questões colocadas socialmente. E aí eu preciso entender que aquela pessoa, naquele momento, para ela, professor era o homem que dava aula, entendeu? E eu era simplesmente assistente. E eu tentei mostrar para ela que não era isso. Não sei se ela entendeu ou não, mas eu também não iria ficar calada e voltar com aquilo, né? Tipo, na garganta. Na garganta,
Gente, Cleiton colocou aqui, sempre incentivo as minhas alunas a aprender a conduzir, convida todos para dançar. Gente, façam isso sempre, tá? Seja você aluno, aluna, professor, professora, monitor, monitora, seja o que você for, sempre incentivem as mulheres convidar a dançar, seja para poder conduzir ou para ser conduzida, tá? Sempre falem isso para elas. Gente, vocês podem chamar as pessoas para dançar, tá? E isso diminui até o problema, né, da reclamação dos meninos que ficam sobrecarregados, de que, se eu não tiro para dançar, ficar reclamando. Eu fico muito chateada porque ainda existem algumas mulheres que vão pro baile e aí sentam na cadeira, fica de cabeça baixa no celular, esperando por uma obra divina do Senhor vir um homem, e necessariamente ela quer um homem, convidar ela para dançar. E aí, no final do baile, ninguém chama ela, né? Porque ela tá no canto recolhida no celular. No final do baile, reclama que ninguém chamou ela para dançar. Falei, minha gente, se você quer dançar, levanta, convida as pessoas para dançar. Ou então se mostre interessada a dançar. Sabe? Isso a gente já conversou muito, né? E a gente fala sempre para as turmas. Se você tá no baile e você quer dançar, mostre que você tem interesse de dançar. Não fica lá no canto, na última mesa recolhida, assim no celular, e esperando que por uma graça de Deus vai vir uma pessoa e te convidar, não. Tá? Porque ninguém é obrigado a saber que você quer dançar e você... Porque tem muitos comportamentos. A pessoa se recolhe mesmo, fica no canto quieta, às vezes é o primeiro baile, também entendo, também, gente, porque não é a questão só de criticar as pessoas, tem várias questões por trás, né? Dia, né? Mas tem sim, depois reclamam bastante. Eu escuto cada história. Ive colocou, né, que tem percebido que cresceu esse discurso da FA de tentar problematizar os discursos heteronormativos, sexistas, etc. Entretanto, ela não tem percebido a mesma preocupação em relação a esses mesmos discursos inscritos nos corpos que praticam a dança de salão e que são transmitidos e estabilizados pelas suas técnicas de dança. Eu acredito que a gente está passando por um processo, viu, Ive? Eu acho que a gente ainda está naquele momento em que está um turbilhão de questionamentos e um turbilhão de mudanças e que talvez a gente tenha algum ou não resultado daqui a um tempo. Porque se você olhar a dança de salão, quando eu comecei a dançar, algumas coisas não aconteciam. Sabe? E agora, quase 15 anos depois, eu vejo muita mudança no discurso de alguns que às vezes estão seguindo o fluxo pela moda, tá na moda, né, atender algumas demandas, então eu vou mudar também para eu não ser questionado. Às vezes a pessoa nem acredita naquilo, mas está mudando para atender a uma necessidade do mercado, porque é uma necessidade, sim. A gente tem que começar a repensar algumas coisas que estão colocadas, né? Hoje em dia, vários questionamentos em todos os aspectos. Então, assim, vai aumentar, as questões vão aumentar, sim. É um processo de transformação ainda. A gente ainda não chegou em um ponto que você consegue identificar uma transformação diante disso. Isso está sendo discutido, né? Agora é um pequeno tempo histórico, um tempo que está surgindo, algumas pessoas pesquisando, algumas pessoas propondo, algumas pessoas falando, e isso é curto, é um tempo curto historicamente falando. E se eu parar para pensar em um baile há 10 anos atrás e parar para pensar no baile hoje, existe já uma diferença sendo apontada, né? Transformações pequenas, mesmo que sejam mínimas, sendo colocadas, né? E eu acho que é um processo ainda. É um processo. Gente, próxima aqui. Letícia colocou que antes da quarentena passou novamente por uma situação dessas, né? Que ela teve que literalmente que impedir um homem que queria tomar a menina que estava dançando com ela, que ela estava conduzindo. E que queria tomar na marra. Gente, eu já passei várias vezes isso de estar dançando com outro menino e virem duas mulheres aparecerem assim, pra poder querer separar e... Gente, se vocês não estão dançando, deixa eu dançar com a pessoa que eu escolhi pra dançar.
Tá? Se eu estou dançando com outro homem, é porque eu escolhi aquele outro homem para dançar aquela música. Quando a gente terminar aquela música ou terminar aquela dança, aí entende-se que a pessoa está disponível para ser convidada ou para propor uma nova dança. Mas não separem as pessoas que estão dançando juntas, tá? Se ela está dançando com um homem ou se ela está dançando com uma mulher. Se ela Deixa tá dançando com uma outra mulher, deixa a pessoa dançar. Quem escolheu aquela outra pessoa ali para ela dançar foi ela, tá? Entenda uma coisa também, quando a gente diz não, vocês podem dizer não também para as danças, tá? A gente não precisa aceitar todas as danças, não. Exatamente, senão a gente vai viver em um lugar extremamente... Rafa, maravilhoso! Tô vendo agora que Rafa tá aqui. Olha, Matheus colocou uma coisa que eu comentei antes de ver o comentário de Matheus, que ele falou que tem alguns professores começando a usar o condutores e conduzidos, condutoras e conduzidas simplesmente para captar aluno. Eu não sei se é para captar aluno, porque isso também não facilita esse tipo de acesso do aluno, sabe? Eu acho que o aluno vai ficar com você quando ele perceber se isso é uma verdade em você e se ele está buscando realmente um lugar diferenciado. Por exemplo, eu tinha uma professora na pós-graduação que ela me mandou uma mensagem falando: Jocélia, eu morro de vontade de fazer dança de salão, mas eu vivo com uma outra mulher, eu tenho uma companheira, e eu tenho muito medo do preconceito da forma como nós vamos ser recebidas de uma aula de dança de salão. Gostaria que você me falasse um pouco sobre a sua aula e tal. E eu falei para ela, né, que a gente já teve outras duplas, né, casais, e a gente nunca teve problema, porque pra gente isso não é um problema. Então, se o próprio professor já trata isso como problema, a turma toda vai ter liberdade de tratar isso como problema. E é isso, eu acho que o fato de mudar a nomenclatura do que você fala não vai fazer você captar alunos, não. Acho que a sua prática talvez faça com que algumas pessoas que se identifiquem com essa prática se aproximem de você. Agora que eu percebo que realmente tem algumas pessoas que não estão se policiando enquanto comportamento e quanto colocação no mundo mesmo, no mundo, não é só na sala de aula. E começam a mudar porque tá na moda, gente. Tá todo mundo mudando. Por que tá todo mundo mudando? Porque a sociedade está exigindo mudanças. Entendeu? Como eu falei, eu trabalho em escola e hoje as escolas estão tendo que repensar e botar lá, nome social. Se a criança ou adolescente tiver nome social, a escola vai ter que utilizar. O professor pode ser tradicional como for. Para ele não receber um processo nas costas, ele vai ter que usar o nome. Vai ter que usar o nome social. Gente, Jocélia travou aí só para mim ou travou para vocês também? Jocélia tá travada. Jocélia tá travada. Deixa ela entrar de novo e solicitar. Mas, continuando, cadê? O Jó travou. Ela saiu. Isso aí, Marcelo. É o que a gente falou mais cedo também dos professores, né? Eles são referência nas turmas. Então, a depender... Travou mesmo. Estou esperando ela entrar de volta. Cadê? Deixa eu mandar ela entrar aqui. Deixa eu enviar para ela. E enquanto Jocélia não entra, vamos continuar aqui. Perfeito, as mudanças são incríveis. E todos temos que estar mudando o tempo todo. É o que o Jó acabou de falar, né? A sociedade exige mudanças. Então, por isso, alguns profissionais também acabam dando o braço a torcer. Por mais que não queiram, em algum momento,
Gente, cadê a Jocélia? Jocélia ficou sem internet. Mas também daqui a pouco o Instagram corta a gente. Teoricamente a gente tem 7 minutos. Dan colocou aqui, são questões que não amadurecemos enquanto sociedade. Imagina enquanto classe específica, no caso aqui que é a dança de salão. Inclusive, Ivy faz parte dessa transformação, pois antes disso se tornar mais comum, ela já chamava os homens para dançar, ainda desafiava os conduzi-los. Né? E isso a gente já conversou várias vezes, né, Ivy? Ivy também já falou da vontade e da sensação de conduzir e da sensação de conduzir corpos masculinos que não estavam tão dispostos a receber essas propostas. E hoje é muito mais fácil, né, com isso visto de uma maneira mais ampla. Hoje, como se torna mais comum, fica bem mais fácil, né, de tratar isso. Mas Ivy também, tipo, falando de condução, Ivy trouxe uma coisa de conversando que eu acho que é mais ou menos isso que Riane colocou aqui. Como vocês entendem condução, conexão, proposta como parte de um todo. E se para vocês a dança é uma forma de diálogo e comunicação de dois corpos. Já conversando com Ivy, você tá aí, então se eu estiver falando alguma coisa que seja contrária ao que você me falou, me diga, tá? A gente já conversou algumas vezes e Ivy falou da dificuldade dela de conduzir mudando o abraço, né? A gente aprende a conduzir com o abraço por baixo e quem está recebendo a proposta está com o abraço por cima. Ivy já me falou que apesar dela propor movimentações, ela se sente confortável propondo movimentações para as pessoas que estão dançando com ela a partir desse abraço e não fazer uma troca de abraço e ela conduzir, sabe? Ela já me disse que se sente muito mais confortável em propor durante uma proposta que foi recebida. Tipo, se eu estou dançando com ela, eu proponho uma coisa para ela interferir sobre essa proposta do que a iniciativa da proposta ser dela. Entendem mais ou menos a lógica? Solicitações. Adiciona, Jocélia. Volte, Jocélia. Sim, então, continuando o que eu estou falando, né, de condução, Gente, desculpa, meu celular descarregou, não percebi, estava tão empolgada com vocês. Louca, tá vendo? Não colocou o celular para carregar antes? O meu celular, inclusive, estava no carregador para não descarregar. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Eu botei o carregador aqui do lado e esqueci de ligar, mas tudo bem. Deixa eu falar uma coisa. Faltam 5 minutinhos para a live acabar, né? Porque é 1 hora de duração, não é isso? Então, quem quiser colocar alguma coisa, eu vi que Alex estava falando de Ivy, né? Ivy sempre foi uma pessoa que já tem quem foi Dan que colocou aqui, Dan que lembrou. Dan Costa? E aí eu tô falando das conversas que eu já tive com Ivy, né? Dessas proposições. Então, respondendo a Rianei, uma pergunta que a Rianei fez aqui, Jó, foi como a gente entende condução, conexão, proposta como uma parte de um todo. E se pra gente a dança é uma forma de diálogo e comunicação de dois corpos. Eu concordo que é um diálogo, comunicação de dois corpos. Dois corpos. E uma coisa, gente, a primeira coisa que a gente falou quando iniciou a live foi nada que é uma verdade absoluta. É um bate-papo. Então, e além de não ser uma verdade absoluta, cada um de nós aqui, né, cada uma dessas 30 pessoas que estão aqui, mais eu e Jocélia, a gente pensa cada um de uma maneira diferente. A gente pode até... Eita, 28 segundos restantes. Caraca. Gente, muito obrigada. Eu amo vocês. Desculpa, tá? Por ter saído no meio do caminho. Mas eu amei estar conversando com vocês. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre essas coisas. A dança precisa se transformar.
Gente, eu queria responder Rianei. Rianei, eu vou E te responder agora? no privado. Amanhã Amanhã terá a de gente vai novo, fazer amanhã uma tem aula de live. forró, gente. Amanhã tem aula de Vamos forró. fazer Vocês